Quando Mariana e Gustavo finalmente conseguiram comprar a casa própria, sentiram que a vida estava entrando nos eixos. Depois de anos de aluguel e incertezas, a oportunidade de se mudarem para um bairro novo, cercado por campos verdes e ruas tranquilas, parecia um recomeço perfeito. A casa era recém-construída, moderna, com amplas janelas que deixavam o sol invadir os cômodos, e um jardim que prometia se tornar o refúgio ideal para os filhos, Lucas, de 7 anos, e Ana, de 4. Era o cenário de um sonho que finalmente se concretizava. Mas sonhos podem esconder pesadelos. No dia da mudança, tudo parecia normal, embora Mariana tenha notado algo peculiar. O ar dentro da casa parecia pesado, como se estivesse preso ali há anos, mesmo sendo uma construção nova. Ela ignorou a sensação, atribuindo ao cansaço e à ansiedade do dia. Gustavo estava ocupado com os móveis e as crianças exploravam animadas cada canto do lugar. No entanto, à medida que a noite caía, a atmosfera começou a mudar. Era sutil, como uma melodia que você não consegue ouvir, mas sente em algum lugar dentro de si. Lucas foi o primeiro a perceber. "Mamãe, por que tem alguém andando no corredor?" A pergunta foi recebida com uma risada nervosa de Mariana. "Deve ser o barulho da casa se ajustando, querido. É nova, lembra?" Mas na madrugada, quando Mariana levantou para pegar um copo d'água, ouviu também. Passos leves, como se alguém estivesse descalço. Ela congelou, o copo escorregando de suas mãos. Um barulho de vidro quebrado ecoou e, por um instante, tudo ficou em silêncio. Silêncio demais. No dia seguinte, Gustavo descartou o incidente como coisa da cabeça. Afinal, mudanças são estressantes e isso pode mexer com os nervos. Mas o que ele não viu foram as marcas no chão do corredor. Pegadas úmidas que começaram no meio do nada e desapareciam perto da porta do quarto das crianças. "Essa casa tem algo de errado", Mariana comentou em voz baixa para Gustavo naquela noite. Ele deu um suspiro, tentando aliviar a tensão. "Amor, é só sua imaginação. Vamos nos acostumar, você vai ver." Mas Mariana não estava convencida, e as crianças começaram a mudar. Lucas, sempre brincalhão, passou a ficar introspectivo, rabiscando coisas estranhas nos cantos de seu caderno. Desenhos de figuras altas, sombrias, com olhos que pareciam segui-lo. Ana começou a falar com alguém, ou algo invisível. "Ela gosta da gente, mamãe", disse Ana certa noite, apontando para o teto. "Quem gosta, filha?", perguntou Mariana com a voz vacilante. Ana apenas sorriu, enigmática, e voltou a brincar. A cada noite, os barulhos ficavam mais intensos, passos, sussurros e algo que parecia ser um choro abafado. Mariana começou a notar que a luz do corredor oscilava sempre no mesmo horário. 3h33 da manhã. Gustavo, embora cético, finalmente admitiu que algo estava estranho. Uma noite, ele decidiu instalar câmeras pela casa, apenas para provar que não havia nada errado. Mas o que elas capturaram na primeira noite fez seu sangue gelar. Portas que se abriam sozinhas, sombras passando onde não havia ninguém, e mais perturbador, Ana conversando sozinha, mas olhando diretamente para a câmera, como se soubesse que estava sendo observada. "Essa casa parece viva", Gustavo sussurrou para Mariana. E ele estava certo. Os dias na nova casa começaram a se arrastar como um pesadelo interminável. Mariana sentia que estava à beira de um colapso. A presença, fosse o que fosse, parecia ganhar força. O ambiente, antes iluminado pelas janelas, agora parecia opressor, como se a luz do sol fosse incapaz de penetrar as paredes. Lucas, antes um garoto cheio de energia, agora passava horas sozinho no quarto. Ele desenhava compulsivamente, cobrindo páginas e mais páginas com imagens de sombras contorcidas, figuras humanas deformadas e palavras desconexas, escritas em uma caligrafia que definitivamente não era dele. Mariana encontrou um dos cadernos e quase o deixou cair ao ler uma frase repetida dezenas de vezes. "Ela está na casa. Ela é a casa." Gustavo, por sua vez, tentava manter a calma, mas os vídeos capturados pelas câmeras o estavam consumindo. Ele havia parado de assistir às gravações sozinho, pois cada vez que o fazia, parecia que algo o observava pelas costas. Uma noite, ele chamou Mariana para ver o que havia registrado no quarto de Lucas. Às 3h33 da manhã,
Enquanto todos dormiam, uma sombra apareceu no canto do quarto do menino, sem forma definida, mas inconfundivelmente presente. Ela parecia se mover, crescendo e diminuindo, até desaparecer quando Lucas começou a murmurar algo incompreensível em seu sono. "Não podemos ficar aqui", Mariana disse com a voz trêmula. Gustavo concordou, mas algo parecia impedir a família de partir. Sempre que tentavam discutir planos de mudança, algo acontecia. Uma ligação que caía, a internet que parava de funcionar ou um barulho alto que os distraía. A casa parecia lutar para mantê-los ali. Ana também mudou. Seus diálogos imaginários ficaram mais intensos. Uma noite, Gustavo encontrou a menina em pé no meio da sala, no escuro. Ela não se moveu quando ele acendeu a luz. "Ana, o que você está fazendo aqui?" ele perguntou. Sem olhar para ele, ela respondeu em um tom que não parecia o dela. "Estou ouvindo a história dela. Ela gosta de contar histórias." O casal decidiu agir. Gustavo chamou um antigo amigo, Roberto, que era investigador paranormal. Roberto chegou à casa com equipamentos que, segundo ele, poderiam identificar anomalias energéticas. Assim que cruzou a porta, ele parou abruptamente, o rosto pálido. "Essa casa, ela está viva." Roberto explicou que, em suas investigações, havia encontrado casas que carregavam resquícios de energia. Mas esta era diferente. Ela não só absorve a energia das pessoas, ela as controla. Ele também revelou que havia algo de estranho no histórico do terreno. Embora o condomínio fosse novo, as construções anteriores haviam sido demolidas, e nenhuma das famílias anteriores permaneceu por muito tempo. Durante a noite, Roberto instalou sensores e câmeras por toda a casa. Eles se reuniram na sala, observando as telas. Tudo parecia calmo até as 3h33. Nesse momento, os sensores dispararam e as câmeras capturaram algo assustador. Cada cômodo estava tomado por sombras em movimento. As vozes começaram a ecoar saindo das paredes. Mariana, Gustavo e até Roberto, que já era experiente, ficaram paralisados. Mas o que aconteceu no quarto das crianças foi o mais perturbador. Lucas e Ana estavam de pé, imóveis, encarando uma sombra que se ergueu diante deles. "Eles são dela agora", murmurou Roberto. De repente, as câmeras apagaram, as luzes da casa oscilaram e tudo ficou em completo silêncio. Gustavo correu para o quarto das crianças, mas a porta não se movia. Ele a chutou com força, e quando finalmente entrou, os dois estavam sentados na cama, sorrindo, mas algo no sorriso deles parecia errado. Gustavo puxou Lucas e Ana para fora da cama, mas eles estavam estranhamente imóveis. Era como se não fossem mais os mesmos. "Papai, ela disse que você não pode nos levar", sussurrou Lucas, com um tom de voz que parecia pertencer a outra pessoa. Na sala, Roberto estava em pânico. As paredes pulsavam e os sussurros se transformavam em gritos que reverberavam de todos os lados. "Isso não é só uma presença", ele murmurou. "Essa casa é um portal, um imã para o que há de pior." Mariana chegou correndo ao quarto, mas parou na porta ao ouvir Ana cantarolando uma canção infantil que ela nunca havia ensinado. "Ela gosta da gente, mamãe. Disse que vamos ficar juntos para sempre." Desesperados, Gustavo e Mariana tentaram carregar as crianças para fora, mas era como se seus corpos tivessem se tornado pedras. "Não podemos tirá-los daqui", gritou Mariana. "Eles não querem ir." Roberto começou a entoar palavras em um idioma desconhecido, desenhando símbolos no chão com giz. Ele pediu que todos se reunissem na sala, mas quando Gustavo tentou tirar as crianças, elas começaram a gritar. Não era um grito humano, era algo profundo, gutural, que parecia vir de outro lugar. Enquanto Roberto continuava o ritual, a casa começou a tremer. Uma das paredes se abriu, revelando um vazio escuro, como se o interior da casa fosse infinito. Gustavo olhou para Mariana, que segurava Ana, agora completamente imóvel, com um olhar vazio. Então tudo parou. Um silêncio absoluto tomou conta. Quando Gustavo olhou ao redor, percebeu que a casa estava vazia. Mariana, as crianças e Roberto haviam desaparecido. Ele correu pelos corredores, gritando, mas não encontrou ninguém. Gustavo saiu da casa, desesperado, e chamou a polícia. Dias depois, a casa foi lacrada e ele nunca mais viu sua família.
mas o mistério não acabou. 5 anos se passaram. Gustavo, agora visivelmente desgastado, não desistiu de procurar sua família. Certo dia ele recebe uma ligação de um número desconhecido. Uma voz infantil diz: "Papai, estamos esperando você. Venha para casa." O telefone cai de suas mãos. Ele reconhece a voz. Era Ana. Gustavo volta a casa, agora abandonada e prestes a ser demolida. Quando entra, percebe que tudo está exatamente como no dia em que fugiu. Mas há algo novo, uma porta que nunca esteve ali antes. Ela está entreaberta e uma luz fraca escapa de dentro. Tremendo, ele atravessa o portal e se vê de volta à sala de estar. Mas agora Mariana e as crianças estão lá, sentados, sorrindo como se nada tivesse acontecido. "Eu sabia que você voltaria", diz Mariana. Mas algo está errado. O sorriso deles é congelado, vazio. Gustavo tenta correr, mas percebe que não pode se mover. Ele olha para suas mãos e vê que estão desaparecendo, como se a casa o estivesse engolindo. A porta da casa se fecha sozinha. Do lado de fora, a fachada está impecável. E alguns dias depois, uma placa é colocada no jardim: "À venda."